Boa noite, abençoados. Depois de um longo e tenebroso inverno, vamos falar de ação civil ex delicto. Senhores, senhoras, a prática do crime pode, e na maioria das vezes, provoca um dano patrimonial. E a vítima, além de desejar ver o criminoso punido, responsabilizado penalmente, a vítima também quer o ressarcimento. A vítima também quer ver o cara indenizando pelo dano causado. Ou seja, a vítima pretende que ele arque com a sua responsabilidade civil. Nós estudamos, semana passada, retrasada, que a regra é a independência das instâncias. O que significa isso? A decisão penal não interfere na decisão civil e vice-versa. Mas essa regra comporta exceção. Na verdade, exceções. Então, no que tange a sentença penal condenatória, ela vai repercutir na esfera civil. Quando estudamos penal 2, geralmente é penal 2, efeitos da condenação, a gente acaba estudando o artigo 91 e 92 do Código Penal. E no artigo 91, inciso 1, que é o que nos interessa aqui, determina que a sentença penal condenatória transitada em julgado torna certa a obrigação de reparar o dano. Então vamos imaginar que Caio furtou o carro de Tício, valor de 50 mil, 100 mil, e o carro não foi recuperado, e o carro não estava no seguro. Ou seja, a vítima do crime deseja ver o Caio punido criminalmente, mas deseja ver seu dinheiro, seu carro ou um valor equivalente para recompor seu patrimônio que foi violado. Então, se o juiz criminal já decidiu que esse fato aconteceu, ou seja, a subtração do carro de Tício, e que o autor foi o Caio, ninguém pode mais discutir isso. O juiz civil fica vinculado. Você não precisa provar para o juiz civil que o carro de Tício foi subtraído, porque isso já foi discutido na esfera penal. Também não precisa provar que foi o Caio quem foi o autor da subtração. Então, a sentença penal condenatória, ela já vai funcionar como um título executivo judicial. Pode pegar essa sentença e executar no cível. A sentença penal condenatória, até 2008, ela só produzia o efeito andebeatur, ou seja, ela significava que tem que pagar, que há a dívida, que a vítima pode exigir, que há um crédito. Mas a sentença penal não entrava no mérito de quanto que vai ter que pagar, quanto que é devido. Então a vítima tinha que demonstrar no juízo civil quanto que o autor do crime deve. Só que desde 2008 houve uma reforma no CPP que alterou a redação do artigo 387, inciso 387, e no inciso 4 passou a determinar que o juiz criminal fixe um quantum que o autor do crime deve pagar. Então o juiz criminal vai dizer quanto que o autor do crime, condenado pelo crime, tem que indenizar, tem que ressarcir, tem que reparar. Então é o juiz criminal exercendo de alguma maneira uma competência civil. Vamos fazer a leitura aqui do 387, inciso 4, do CPP. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, inciso 4, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
Então agora, além de produzir esse efeito do an de beato, agora também já vai estabelecer o quantum de beato. Então o juiz criminal tem a obrigação de fixar um valor mínimo que seja. Nada impede que a vítima do crime entre com a ação de conhecimento e, ou melhor, uma ação de liquidação para demonstrar que o dano foi maior do que aquele valor mínimo que o juiz criminal estabeleceu. Então o juiz criminal, sabendo que a sentença penal condenatória produz esse efeito nocível de tornar certa a obrigação de reparar o dano, ou seja, o an de beato, vai estabelecer um valor mínimo para que o criminoso seja obrigado a pagar a vítima, sem prejuízo de fazer a liquidação de eventual diferença. Tá? Bom, mas a sentença penal absolutória também vai produzir efeitos nocíveis. Ou não. Por isso que eu coloquei, depende do fundamento da sentença absolutória. A sentença penal absolutória pode ou não produzir efeitos nocíveis. A sentença penal absolutória pode trancar as portas do cível ou não trancar as portas do cível. Ou seja, o Caio foi acusado de ter furtado o carro de Tício, mas na ação penal o Caio foi absolvido. O Tício pode entrar com ação cível contra o Caio para cobrar esse carro? O juiz penal já disse que o cara não é culpado, absolvido do crime, na ação penal. Essa sentença absolutória vai trancar as portas do cível para a vítima, ou seja, a vítima, mesmo sabendo que o juiz penal absolveu o Caio, a vítima Tício pode entrar com ação cível contra Caio? Tudo bem que o Estado lá não vai punir pelo crime, mas pelo menos civilmente eu quero reaver meu patrimônio, quero recompor meu patrimônio. E aí, a sentença absolutória vai interferir no cível ou não vai? Depende do fundamento da sentença absolutória. O artigo 386 do CPP traz as hipóteses, melhor, os fundamentos das sentenças absolutórias. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Inciso 1. Está provada a inexistência do fato. Se está provada a inexistência do fato, é uma situação de certeza. Gente, esse fato não aconteceu. Não houve subtração do carro de Tício. Em outras palavras, Tício está mentindo. Tício não teve seu carro subtraído. É uma situação de certeza. Está provada a inexistência do fato. Essa decisão absolutória tranca as portas do cível. O que significa isso? O juiz cível não vai poder condenar o Caio a pagar um carro baratíssimo. Se o juiz penal já disse que esse fato não aconteceu, ou seja, não houve subtração no carro de Tício, isso vai repercutir no cível, trancando as portas do cível. Tício não vai poder processar o Caio. Ou dito de outra maneira, o juiz cível não vai poder condenar Caio a pagar o valor de um carro. Então, se a sentença absolutória é fundada na prova da inexistência do fato, essa sentença vai repercutir na esfera cível. Agora, se o fundamento da sentença absolutória for não haver prova da existência do fato, olha, pode até ter havido a subtração do carro de Tício, mas ninguém conseguiu provar que isso aconteceu. O juiz aqui, se ele está absolvendo com base no inciso 2, ele não está dizendo que não aconteceu.
também não está dizendo que aconteceu. Em outras palavras, quando ele diz que não há prova da existência do fato, é como se ele dissesse, ó, o fato pode até ter acontecido, mas não há prova. Então não é uma situação de certeza. O juiz não está batendo o martelo dizendo que o fato aconteceu ou que o fato não aconteceu. Não está sendo certo. O que ele está dizendo é que não foi provada a existência. Então, essa decisão absolutória fundada aqui no inciso 2, ela retrata uma situação de incerteza. Essa decisão absolutória, fundada no inciso 2, não tranca as portas do cível. Não impede que Tício busque no cível a indenização correspondente ao carro que ele diz que o Caio subtraiu. Então o juiz penal diz, olha, eu não sei se eu não sei se o carro foi subtraído. Pode até ter sido, mas não tem prova. Não absolvo. Na dúvida, absolvo. Em dúbio, pro réu. Essa decisão não vai repercutir no cível. Libera o Caio da responsabilidade penal, mas nada impede que o juiz cível imponha a responsabilidade civil. Aquele conjunto de provas pode não ter sido suficiente para demonstrar a existência do fato para o juízo penal, mas pode ser que o juízo cível se satisfaça. Que no juízo penal a gente trabalha com a presunção de inocência, com a busca da verdade real, que muitos dizem que hoje não tem mais essa ideia de verdade real, mas no processo civil não. Ali os princípios são outros. Então a prova que não pode ser suficiente na esfera penal pode ser suficiente na esfera civil. Então essa decisão não tranca as portas do cível. Se a sentença absolutória fundada no inciso 3 não constituir o fato infração penal. Senhores, ainda que esteja certeza de que esse fato não é uma infração penal, mas não impede de que seja uma infração civil. Pode não ser um ilícito penal, mas ser um ilícito civil. Um exemplo é a bigamia, que é casar na constância de um casamento anterior. A pessoa casa ao mesmo tempo com duas pessoas, uma aqui em Campos, outra lá no Acre. E aí os cartórios acabam que não sabem da existência do outro, celebra o casamento. Em algum momento, um dos cônjuges descobre, e aí vai a polícia, vai o MP, vira uma ação penal, e no curso da ação penal, a defesa do réu diz, olha, mas um desses casamentos foi anulado. Aí o juiz penal vai dizer, realmente tem a sentença aqui do juiz da vara de família de Campos, anulando esse casamento de Campos. Então não tem dois casamentos válidos ao mesmo tempo. Então não houve infração penal. Não tem infração penal. Não tem bigamia. Tá, o fato de não haver infração penal não impede que exista uma infração civil. Um desses cônjuges aí, ou os dois que forem enganados, podem muito bem entrar com ação civil e reparação do dano moral. Então o fato de não ser uma infração penal não impede que seja um ilícito civil. Logo, a decisão absolutória fundada no inciso 3 não constitui infração penal, não tranca as portas do cível. O fato de não ter sido condenado criminalmente não impede de ser condenado civilmente. Ok? Doutora, tem coragem de dar um stop para nós?